Em Brasília, o Tribunal de Justiça lançou a Cartilha dos Idosos. O objetivo é informar a população todos os serviços prestados pela Central de Apoio Judicial do Idoso. A Lei 10.741, também chamada de Estatuto do Idoso, regula o direito das pessoas com mais de 60 anos. A Lei de 2003 prevê vários direitos para quem já está na melhor idade. Os principais direitos o transporte gratuito a partir de 65 anos aqui no Distrito Federal, a gratuidade da passagem interestadual para quem quiser visitar um parente fora, o acesso prioritário na rede de saúde, o desconto de meia entrada nos eventos culturais e esportivos. Mas, de acordo com estas senhoras, esses direitos não têm sido respeitados. Eu queria médico, pelo menos a gente chegasse no hospital, fosse atendida direitinho, não é. Fica esperando desde cedo até 10 horas da noite e não tem médico. No ônibus, às vezes, eles veem a gente na parada, eles vai embora. Que a gente tem a carteirinha do idoso, né? Aí eles não vê assim, eles não param. Só se tiver uma pessoa mais jovem, aí eles param, a gente entra. A gente vai dentro do ônibus, os novos ficam sentados e não dá o lugar para os dois sentar. A gente vai em pé dentro do ônibus daqui, lá até a rodoviária, no caos, né? Para informar os idosos sobre os seus direitos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lançou esta cartilha. Ela também traz informações sobre a Central de Apoio Judicial ao Idoso. Dona Ana, o que a senhora achou dessa cartilha? Achei ótimo, gostei muito, porque eu sei que eu tenho todos os direitos, mas eu quero entender melhor mais os direitos do idoso. O objetivo principal da cartilha da Central Judicial do Idoso é divulgar à população do Distrito Federal toda a forma de atendimento que o idoso pode estar buscando aqui no nosso serviço. E também quais os direitos que lhe assistem, porque o Estatuto do Idoso ele vai na íntegra na nossa cartilha. A Central de Apoio Judicial ao Idoso é uma parceria entre o TJDFT, o Ministério Público e a Defensoria Pública do DF e auxilia os idosos a buscarem os seus direitos. Além das queixas contra motoristas de ônibus e o atendimento nos hospitais, muitos idosos relatam casos de violência familiar. O filho ou a filha continua ainda sendo o principal agressor. Isso a gente vai mudar com o tempo, né? Com a educação, com a população idosa se conscientizando dos seus direitos, se conscientizando que eles estão sendo vítimas de violência. Então, quando os filhos ameaçam não visitá-lo mais, não prestar qualquer tipo de assistência, não ministrar um medicamento, isso é violência. A Central de Apoio Judicial ao Idoso fica localizada no edifício do TJDFT em Brasília e o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, da 1 às 6 horas da tarde. Todo o nosso atendimento é feito por uma dupla de atendentes, um da área jurídica e uma da área psicossocial. Então, a gente faz essa escuta ativa, a gente está aberto para ouvir o idoso pelo tempo que for necessário e para compreender qual a sua demanda e em que contexto social ele está inserido. A partir daí é que a gente pode fazer os encaminhamentos necessários e adotar as medidas cabíveis ao caso dele. Bom, e para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Paulo Fernando Melo. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, além dessa cartilha, nós também temos no Brasil leis que protegem o direito do idoso, né? Exatamente, o Estatuto do Idoso, que é a lei de 2003, assegura sobre todos os direitos dos idosos, lembrando que o idoso é considerado pela lei a partir dos 60 anos. Agora, até onde vai o direito do idoso? Bem, todos aqueles que estão assegurados não só no Estatuto do Idoso, mas também na Constituição e também no Código Civil Brasileiro. Agora, com relação a essa questão da prioridade em atendimento, por exemplo, como é que isso funciona? Quem não der prioridade a esse tipo de pessoa, ao idoso, vai ser punido de alguma forma? Exatamente. A legislação prevê que qualquer forma de discriminação, de deixar os direitos do idoso alheio, será punido com penas até rigorosas de 6 meses a 1 ano. Essa cartilha, ou mesmo as leis, elas chegam a mencionar a questão do recebimento de precatórios, ela coloca o idoso como preferência nesse caso? Exatamente, o Código de Processo já assevera isso, que aquelas pessoas idosas têm direito à celeridade no processo, têm direito também à prioridade para entrar na pauta de julgamento. Agora são várias questões, né? Temos também aí a questão do plano de saúde. Plano de saúde pode ser reajustado conforme a idade dele vai avançando? Bem, segundo a regulamentação da Agência Nacional, as pessoas não podem ser penalizadas, não podem ser discriminadas pelo fato de alcançar uma certa idade.
Obviamente que há necessidade de verificar o contrato que foi assinado inicialmente pelo idoso, se há essa previsão de reajuste quando alcançar determinado limite, determinado teto. Bom, e agora vamos à primeira pergunta gravada nas ruas sobre este tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é João Carlos, eu sou garçom. Eu queria saber qual é a pena para quem discrimina ou maltrata o idoso. Pois é, qual que é a punição para quem maltrata ou discrimina um idoso? Bem, na própria lei, a partir do artigo 90, nós temos os artigos que capitulam esses crimes. A pena também é de 6 meses a 1 ano. Agora, o que pode ficar caracterizado como discriminação? Vamos imaginar que se negasse o acesso de um idoso a um restaurante, ou um motorista de táxi negasse levar o passageiro no seu transporte, são todas as formas de discriminação, ou seja, impedir que o idoso tenha acesso a um direito que a todos é assistido. Agora, a família que abandona esse idoso nesses abrigos, em asilo, por exemplo, ela pode ser punida também de alguma forma? Exatamente. O artigo 102 da lei prevê que a família, que apropriasse, que desviar de adquirir as pensões, a aposentadoria, ou até mesmo abandonar o seu parente, o seu pai e seu avô, terá uma pena maior agora, é reclusão de 1 a 4 anos e multa. E na questão dos maus tratos, quem presencia uma situação dessas, mas não denuncia, também pode ser punido de alguma forma? Exatamente, a legislação penal prevê que a omissão é crime. Então, nesses casos, basta acionar imediatamente a polícia para que aquela pessoa seja, inclusive, presa em flagrante delito. Ok, bom, e vamos a outra pergunta gravada nas ruas, confira. Meu nome é José Roberto, sou mensageiro. Tenho uma pergunta. O filho ou o parente pode tirar e usar a aposentadoria do idoso? Ele tem esse direito ou a partir de que momento? Se há uma determinação judicial para que o filho, ou parente, ou neto possa administrar os bens do seu pai e do seu avô, é possível. O que não pode é esse parente desviar da aplicação diversa da finalidade que era a aposentadoria, que era prover as necessidades daquele idoso. É dever do filho maior amparar os pais na velhice? Sem dúvida nenhuma, isso está previsto não só na Bíblia, mas também no nosso Código Civil brasileiro, que os filhos devem amparar os pais na velhice. Agora, como é que funciona esse procedimento de interdição? Como é que ele acontece? Como pode ser solicitado? Bem, então, a pessoa, no caso, o filho ou parente mais próximo, ajuiza uma ação de interdição, será ouvido o Ministério Público para avaliar se realmente todos os critérios são observados, ou seja, os laudos médicos, as perícias, e uma vez o fazendo, a Justiça determina então que aquele filho, aquele parente, vai ser o responsável por gerir todas as ações daquele parente. Agora, em que momento que isso pode ser feito? A interdição serve para quê? Vamos deixar bem claro. Quando verifica que aquela pessoa está sem discernimento dos fatos, ou seja, que ele vai ser considerado como absolutamente incapaz, ou às vezes está em processo de coma no hospital, ou está acometido de uma doença que o levou à amnésia, ou seja, as pessoas que não podem gerir por si só as suas vontades. Ok, temos mais uma pergunta gravada nas ruas, vamos ouvir. Sou Mauri Valadares, sou recepcionista e gostaria de saber se os transportes interestaduais podem colocar limites de assentos para idosos. Eles podem colocar um limite de assento para esses profissionais, para essas pessoas, para os idosos? O artigo 40 da lei prevê esse direito, ou seja, os idosos nas viagens interestaduais ou até mesmo ferroviárias têm direito a 2 assentos. Se por um acaso um terceiro ou um quarto idoso fizer uso da passagem também, ele terá um direito de 50%. Então o limite por viagem são 2 cadeiras. Agora, a prioridade no embarque, isso também está previsto em lei? Também está previsto num decreto que regulamenta esta lei, dizendo que o idoso tem prioridade de acesso, inclusive ficar nos bancos mais à frente, que são mais confortáveis. Pois é, mas como a gente viu na reportagem, muitos idosos relatando que isso não acontece, O que pode ser feito numa situação dessas? Na verdade, é o idoso ser consciente e reclamar os seus direitos com o motorista ou com o passageiro para fazer valer o seu direito de usufruir desse benefício que é a cadeira especial. Pois é, e com relação ao atendimento preferencial, se o idoso se ele for a algum estabelecimento que não tem esse atendimento preferencial, como ele deve proceder? Deve acionar a autoridade policial, ou seja, a autoridade, então a polícia vai verificar que aquele comerciante, que aquele comércio não está cumprindo a lei e ele evidentemente poderá ser punido por isso. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista e um ótimo fim de semana. Um abraço, sucesso para você. Muito obrigada.